Alô? Convido os senhores vereadores para ocupar os seus lugares. Convido o primeiro secretário para proceder à chamada. Eduardo Cardoso. Presente. Jorge Jardim. Welber Chesene presente. Newton César. Alain Mansur. Luciano Diniz. Doutor Luiz Fernando. Doutor Márcio Bittencourt. Marcel Silvano. Marvel. Maxwell Vaz. Paulo Antunes. Val Barbeiro. Renata Paz. A número regimental, presidente. Havendo número regimental, em nome de Deus, dou por aberta a sessão na manhã de hoje. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Antes, gostaria de como sugerido pela gente aqui, de fazer um documento a favor da Repetro e que os vereadores encaminhariam para a Assembleia Legislativa. Então está aqui com a assinatura de todos os vereadores. Eu não sei se algum vereador chegou depois. O vereador Val assinou, vereador? O vereador Val assinou. Não sei se mais algum. Então eu vou pedir ao primeiro secretário para ler o manifesto da Câmara de Macaé, que vai ser encaminhado ao presidente da Assembleia. E pedir à secretaria para que providencie o encaminhamento logo hoje, se possível. Macaé, 3 de abril de 2018. A Câmara Municipal de Macaé vem manifestar o seu posicionamento ao projeto de lei número 3.660 de 2017, em tramitação na ALERJ, que visa limitar o benefício fiscal introduzido pela lei de Repetro Speed, condicionado pela fase de exploração. O decreto do governo do Estado apenas internalizou as regras aprovadas pelos Estados no CONFAS, como fez o Estado de São Paulo e o Espírito Santo, que aderiram na íntegra à lei federal. O Estado do Rio de Janeiro, diante da presente crise da indústria do petróleo, não pode limitar a isenção do Repetro, o que acarretará um impacto muito grande em toda a indústria e agravará ainda mais a crise financeira no Estado, com o fechamento de indústrias, migração das empresas para outros estados, aumento ainda maior do desemprego, redução da arrecadação e cancelamento de mais de 42 bilhões de investimentos já programados para os próximos 3 anos. Macaé já vem sofrendo os impactos nesse momento em que a indústria do petróleo começa a dar sinais de recuperação. Precisamos ser competitivos. Pelos motivos expostos, os vereadores que subscrevem a este documento defendem a adesão ao Repetro na íntegra. Repetro já. Hoje, né, marca a posição da Câmara Municipal de Macaé, que participou na audiência, participou no encontro lá no Rio, com o secretário de governo, com o presidente da Assembleia, no gabinete do deputado Conte, e participou da audiência pública em Rio das Ostras, né? A presença do prefeito, do presidente da Câmara, dos vereadores de Macaé. Enfim, a Câmara Municipal de Macaé tem um movimento que o vereador Maxwell começou, né? Mas que todos aderiram, todos juntos, todos nessa direção de priorizar o desenvolvimento da nossa cidade, que realmente nós estamos economicamente bem mal, né? Então vamos, eu acho que isso aí não deve parar agora, apesar de eu li, não sei se o Maxwell pode falar, que pretende votar rápido isso lá. Você leu alguma coisa? Eu vi alguma coisa assim. Você viu? Dia 15.
Para requerer? Para requerer. Sim, tem ainda a persistência do deputado André Siciliano, né, em apresentar o projeto de lei dele com emendas que ele mesmo está fazendo, mas que não resolve o problema. Pelo contrário, presidente, está mais insegurança jurídica para as empresas que participaram agora do 15º leilão de petróleo. Nós temos uma perspectiva grande de retorno ao desenvolvimento, mas o que o deputado André Siciliano e o deputado Luiz Paulo está causando um empresarial vai ser um dano irreversível se ele não voltar atrás. Eu acho que, para concluir, que a carta que Vossa Excelência pediu na sessão passada para ser apresentada, né, e hoje já está sendo lida aí com a assinatura de todos os vereadores, vem colaborar para que o deputado André Siciliano recue dessa proposta e garanta efetivamente a internalização do Repetro na íntegra para o Estado do Rio de Janeiro, assim como fizeram os estados de São Paulo e do Espírito Santo. Bom, vereador Paulo Túlio. Tá. Bom, primeiro secretário, então, para a leitura, para requerer, vereador Cezinha. Senhor presidente, colegas vereadores, presidente, gostaria de agradecer ao senhor. Ontem, dia 2 de abril, foi o dia de conscientização do autismo, tá? Então, para os companheiros que visitam essa Câmara, aqui na subida tem uns laços em cor azul, que é o destaque na cor de conscientização do autismo. Então, agradeço o presidente aí, a Câmara, por sua vez, teve o destaque aí na nomeação aqui da Câmara aqui. Então, parabenizo a Câmara aí pelo dia aí de conscientização do autismo. Para requerer? Para requerer. Seguindo a questão bem colocada pelo vereador Newton César, eu tenho a obrigação de registrar o grande trabalho que a Câmara fez derrubando o veto sobre a escola do autista. Acho que foi das mais importantes manifestações que essa Câmara fez em apoio à família do autista, às crianças que necessitam de um amparo especial da educação. Nós fizemos uma emenda no orçamento e que ela foi apresentada um veto e a Câmara derrubou esse veto, né, na intenção de auxiliar o governo a implantar essas políticas públicas para a proteção do autista. Primeiro secretário para a leitura do expediente. Projeto de lei número 2 de 2018, provavelmente chefe do Poder Executivo, disposto sobre o programa Macaé Cidadão e da outras providências. Projeto de decreto legislativo número 3 de 2018, provavelmente vereador Luciano Diniz, dispõe sobre a outorga de diploma de mérito político ao senhor Marcelo Rodrigues Brasileiro e de outras providências. Requerimento número 226 de 2018, provavelmente vereador Maxwell Vaz, requer diretamente ao chefe do Poder Executivo Municipal providência contra o direito de percepção de adicional insalubridade dos agentes comunitários de saúde, considerando a lei 13.342 de 2016, que assegura a percepção adicional de salubridade no seu artigo 9º, parágrafo 3º. Requerimento número 219 de 2018, provavelmente do Maxwell Vaz, requer diretamente ao senhor chefe do Poder Executivo Municipal informações se o Executivo pretende providenciar a regulamentação municipal do transporte remunerado privado individual de passageiros, serviço de transporte para aplicativo de celular, considerando a lei 13.640 de 2018, publicado em 26 de março de 2018. Requerimento número 218 de 2018, provavelmente do Maxwell Vaz, requer diretamente ao secretário de Meio Ambiente informações se existe projeto de controle de erosão no Rio São Pedro, considerando recorrente enchente do município. Requerimento número 201 de 2018, provavelmente a doutora Renata Paz, requer diretamente ao secretário municipal de Educação informações se há previsão de normatização de serviço de transporte escolar com combis no distrito do Sana, informando ainda como está a situação dos pagamentos dos profissionais que prestam relevante serviço à população macaense. Requerimento número 208 de 2018, provavelmente a vereadora Renata Paz, requer diretamente da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando que informe as razões da falta de equipamentos de fisioterapia no Programa de Atenção Integral à Saúde do Idoso. Requerimento número 209 de 2018, provavelmente a vereadora Renata Paz, requer diretamente da Secretaria de Saúde solicitações que informe a razão da falta de recepcionistas às terças e quintas-feiras no Programa de Atenção Integral à Saúde do Idoso. Indicação 809 de 2018, provavelmente a vereadora Renata Paz. Indica que seja regularizada a rede de distribuição de água do título do Córrego do Ouro. Indicação número 439 de 2018, provavelmente vereadores Alain Mansur e Newton César.
Indica a troca do gramado sintético e reforma do alambrado do Campo das Malvinas. Indicação 440 de 2018, provavelmente vereadora Alain Mansur. Indica a reforma da quadra de esporte ou alocação do gramado sintético na localidade de Morro de Santana. Indicação 441 de 2018, provavelmente vereadora Alain Mansur. Indica que seja feita a reforma total na Praça de Trapiche. Indicação número 442 de 2018, provavelmente vereadora Alain Mansur. Indica a reforma da Praça Beira Rio, na Barra de Macaé. Indicação número 443 de 2018, provavelmente vereadora Alain Mansur. Indica que serão consertados os quebra-molas da rua Ulisses Guimarães, no bairro Ajuda de Cima. Indicação número 54 de 2018, provavelmente vereador Albert Rezende. Indica que viabiliza a extensão da rede de iluminação pública e instalação de braços de luz na rua Sidney Vasconcelos de Aguiar, no bairro da Glória. Indicação número 53 de 2018, provavelmente vereador Albert Rezende. Indica que viabiliza a construção na pista de atletismo no CIEP Maringá. Indicação número 52 de 2018, provavelmente vereador Albert Rezende. Indica que viabiliza a revitalização do ginásio Piranga. Indicação número 51 de 2018, provavelmente o vereador Albert Rezende. Indica que viabiliza a limpeza, retirada de entulhos e capina da rua Sidney Vasconcelos de Aguiar, no bairro da Glória. Indicação número 50, destaque vereador. Indicação número 50 de 2018, provavelmente o vereador Albert Rezende. Indica que viabiliza o asfaltamento da rua Sidney Vasconcelos de Aguiar, no bairro da Glória. Não, presidente, é porque eu acho... Na verdade, eu acho muito importante a gente acumular emendas sobre determinados espaços e regiões, é porque agora que começou uma obra na rua, essas emendas me trouxeram uma curiosidade aqui, essas indicações, porque ela... Oi? Sidney Vasconcelos de Aguiar, no bairro da Glória. São indicações pedindo capina, pavimentação, melhoria de rua, são várias indicações nesse mesmo sentido. E a obra tem fruto aqui, inclusive, de uma emenda ao orçamento que nós já brigamos muito e até o secretário de obra disse que já tinha sido executado e não foi. Então, só para não coincidir, porque são indicações de uma pauta que a gente já tem trabalhado, né? Mas eu acho que eu sempre digo aqui, o que ajuda a cobrar melhor não atrapalha, mas já está acontecendo uma obra robusta, inclusive, nessa região da Sidney Vasconcelos de Aguiar. Primeiro secretário. Indicação 49 de 2018, provavelmente o vereador Albert Rezende. Indica a revitalização da parte da grama sintética na Praça do Parque Infantil, na Vila Badejo, localizada entre a rua Wildo Brandão e a Avenida Antônio Guimarães Mosqueira. Indicação 615 de 2018, provavelmente o vereador Val Barbeiro. Indica que será feito recapeamento asfáltico na rua São Moisés, no bairro Jardim Vitória. Indicação 614 de 2018, provavelmente o vereador Val Barbeiro. Indica que será feito recapeamento asfáltico na rua São João Batista. Indicação número 613 de 2018, provavelmente do Val Barbeiro. Indica que será feito recapeamento asfáltico na rua São Marcos, no bairro Jardim Vitória. Indicação 602 de 2018, provavelmente do Val Barbeiro. Indica que será feito recapeamento asfáltico na rua Santa Ana, no bairro Jardim Vitória. Indicação 611 de 2018, provavelmente vereador Val Barbeiro. Indica que será feito recapeamento asfáltico na rua Santa Teresa, no bairro Jardim Vitória. Indicação 610 de 2018, provavelmente vereador Val Barbeiro. Indica que será feito recapeamento asfáltico na rua São Francisco de Paula, no bairro Jardim Vitória. Indicação 668 de 2018, provavelmente vereador Marvel. Indica tapagem de buraco localizada na rua Alcide Mourão, em frente ao número 926. Indicação número 535 de 2018, provavelmente vereador Marvel. Indica que faça a obra de reparo no asfalto da rua Fagundes Varela, no bairro da Glória. Indicação número 534 de 2018, provavelmente vereador Marvel. Indica que faça a obra de reparo no asfalto da rua Francisco Coelho Sobrinho, no bairro Aroeira. Indicação 126 de 2018, provavelmente vereador Marvel. Indica a limpeza e retirada de entulho na Avenida Nossa Senhora da Desatadora de Nós, Avenida W22, próximo à Avenida Quissamã, no bairro Lagomar. Indicação 121 de 2017, provavelmente vereador Marvel. Indica que faça instalação do redutor de velocidade na rua João Batista Silva Lessa, no bairro da Glória, próximo ao Colégio Ativo, a fim de oferecer mais segurança para as crianças e moradores que transitam nessa via. Indicação 120 de 2017, provavelmente vereador Marvel. Indica a limpeza de rede de esgoto, rua Porto Seguro, antiga rua W30, no bairro Lagomar. Indicação 703 de 2018, provavelmente vereador Marcelo Silvano. Indica a sinalização do ponto de ônibus, loteamento Vale das Palmeiras. Indicação 702 de 2018, provavelmente vereador Marcelo Silvano. Indica que promova alinhamento asfáltico da travessia ferroviária na entrada do loteamento Vale das Palmeiras. Indicação 701 de 2018, provavelmente vereador Marcelo Silvano. Indica que promova serviços de conservação e reparo asfáltico, tapa-buraco, na Avenida Ricardo Mulaerte Salgado, 3 compreendida da rodovia Norte-Sul e a rua Vereador Ivan Nolasco de Abreu, no loteamento Vale das Palmeiras. Indicação 417 de 2018, provavelmente vereador Marcelo Silvano. Indica que promova a instalação de semáforo do Dr. Sérgio Vieira de Melo, antiga W5, entre as travessais Dr. Álvaro da Paixão Júnior, antiga W26, e a Avenida Dr. Perinho Gonçalves dos Santos, antiga W24, próxima à Escola Municipal Paulo Freire, para maior segurança das crianças e funcionários. Indicação 416 de 2018, provavelmente vereador Marcelo Silvano. Indica que promova melhoria
e a frequência da coleta de lixo na limpeza do terreno de baldio no bairro da Glória. Indicação número 748/2018, promovente o vereador Dr. Márcio Bittencourt. Indica ser substituído o semáforo da Avenida Presidente Tancredo Neves, antiga Rua 62, com a Avenida Irmã Ângela Puerari, antiga Rua 2, situada no bairro Parque Aeroporto. Indicação 747/2018, promovente o vereador Dr. Márcio Bittencourt. Indica ser realizada manutenção com limpeza, capina em toda a extensão da Rua Doutor Bueno, no bairro Ibitiba. Indicação 680/2018, promovente o vereador George Jardim. Indica que realize a manutenção de todos os banquinhos localizados na Avenida Evaldo Costa, no bairro Sol e Mar. Indicação 679/2017, promovente o vereador George Jardim. Indica que realize minuciosa vistoria e a manutenção das grades que cercam a Praça Veríssimo de Melo. Indicação 678/2018, promovente o vereador George Jardim. Indica que realize a substituição de lâmpadas de maior potência em toda a extensão do Colégio Tarcísio Paz de Figueiredo, na localidade de Bicuda Grande. Indicação 677, destaque, vereador. Indicação 677/2017, promovente o vereador George Jardim. Indica que realize a troca de lâmpadas queimadas na Praça Veríssimo de Melo, no centro da cidade. Indicação 676/2018, promovente o vereador George Jardim. Indica que realize a manutenção dos aparelhos de ginástica na Academia ao Ar Livre, instalados na Praça Arlindo Alcides Mourão, no bairro Aroeira. Indicação número 632/2018, promovente o vereador Júlio César. Indica que será feito reparo de manilhas existentes na Rua Tancredo Neves, antiga 62, no bairro Parque Aeroporto. Indicação 631/2018, promovente o vereador Júlio César. Indica que viabiliza o serviço de limpeza e capina em todas as ruas do bairro Verde Mares. Indicação 630/2018, promovente o vereador Júlio César. Indica que será feito recapeamento asfáltico em todas as ruas do bairro Verde Mares. Indicação 629/2018, promovente o vereador Júlio César. Indica que viabiliza a retirada de entulho da Rua Plutão, no bairro Granja dos Cavaleiros. Indicação 628/2018, promovente o vereador Júlio César. Indica que viabiliza o serviço de limpeza e capina na Rua São José, no bairro Granja dos Cavaleiros. Indicação número 627/2018, promovente o vereador Júlio César. Indica que viabiliza a instalação no abrigo de passageiros com cobertura ampla na Avenida Elisa Agostinho, linha azul, em frente à churrascaria Barbecue Grill, à altura do bairro Parque Ebenezer, quilômetro 3, considerando que o local já é um ponto de ônibus e não existe estrutura necessária para os usuários. Indicação 626/2018, promovente o vereador Júlio César. Indica que realize estudo acerca da possibilidade de instalação de sinalização vertical e horizontal em todas as ruas do bairro Verde Mares. Segue o nome das ruas em anexo. Indicação número 625/2018, promovente o vereador Júlio César. Indica que será feita a limpeza de todos os bueiros na Rua Alameda Tenente Célio, no bairro Novo Cavaleiros. Indicação número 624/2018, promovente o vereador Júlio César. Indica que será feito reparo do buraco na Rua Cláudio Ferreira Gonçalves, em frente à empresa Odebrecht, no bairro Grande dos Cavaleiros. Indicação número 623/2018, promovente o vereador Júlio César. Indica a instalação de grade de proteção em frente à escola Juventino da Silva Pacheco, localizada nas dependências do Estado Cláudio Moacir. Indicação 166/2018, promovente o vereador Newton César. Indica a limpeza e manutenção periódica das vias dos bueiros das seguintes ruas: loteamento Jardim Guanabara. Segue em anexo o nome das ruas. Indicação número 165/2018, promovente o vereador Newton César. Indica a limpeza e manutenção periódica das vias dos bueiros da seguinte rua do residencial Vale das Palmeiras. Segue o nome das ruas em anexo. Indicação número 164/2018, promovente o vereador Newton César. Indica a limpeza e manutenção periódica das vias e dos bueiros da seguinte rua do residencial Vale das Palmeiras, no bairro Lagoa. Segue em anexo o nome das ruas. Indicação número 63/2018, promovente o vereador Newton César. Indica a limpeza e manutenção periódica e dos bueiros da seguinte rua do Vale das Palmeiras 3, no bairro da Lagoa. Segue o nome das ruas em anexo. Indicação 162/2018, promovente o vereador Newton César. Indica a limpeza e manutenção periódica das vias e dos bueiros das seguintes ruas do Vale das Palmeiras 2, no bairro da Glória. Segue o nome das ruas em anexo. Indicação número 161/2018, promovente o vereador Newton César. Indica a limpeza e manutenção periódica das vias e dos bueiros da seguinte rua do bairro Mirante da Lagoa. Segue o nome das ruas em anexo. Quero constar, presidente. Encerra, para requerer. Pessoal, a inversão dos trabalhos. Colocar em votação a inversão dos trabalhos na manhã de hoje. Vereadores que aprovam permaneçam como estão no contato de relevância. Aprovado. Então nós vamos passar para o grande expediente. O vereador pediu inversão, mas o senhor não está escrito, né, vereador? Hein? Hein? Tem 3 vereadores inscritos. Maxwell, Julinho e Luiz Fernando. Sortear? Tá pela ordem. Maxwell, Julinho e Luiz Fernando. Hein? O Luiz Fernando pode ser o primeiro. Julinho pediu para ser o primeiro. Pode ser. Então, depois Maxwell e Luiz Fernando. Pode ir. 10 minutos, vereador. Senhor presidente, só para fazer um esclarecimento, o blog do Cabral me fez uma crítica aqui na semana passada.
eu sempre digo que não há um conceito de críticas. Críticas, quando você não quer fazer uma crítica, você faz um elogio, né? Então ele fez uma crítica, colocando em queixa a liderança do governo. Talvez ele não esteja bem informado, ou quem passou as informações não passou da forma que deveria passar. Foram 57 vetos que o governo mandou para essa casa. 53 vetos foram mantidos, 4 vetos rejeitados. Quais os 4 vetos que foram rejeitados? A escola do autista, bem defendeu que o vereador Maxwell, que eu acho que é importante demais. Talvez quem fez o contraponto dessa emenda, talvez não analisou como deveria ser analisado. Não que as outras emendas não fossem importantes, mas essa emenda é importante. Foi por esse motivo que eu entendi, de que não haveria necessidade nenhuma de tombar esse veto, de manter o veto, porque é importante demais, né? Quantos benefícios são dados a vários segmentos da sociedade, e esse é um segmento tão importante que precisa de uma atenção especial do governo. A questão do Bosque Azul. Bosque Azul é um bairro, na verdade, um condomínio que está esquecido há muito tempo. Há muito. E eu fiz uma campanha grande lá, e o que tem lá, quem fez fui eu. Só o alambrado foi 10 mil reais que eu comprei ali na fábrica de tela São Jorge. Não pedi R$1, né, a quem quer que seja, não incomodei a prefeitura em momento nenhum, para que nós pudéssemos fazer alguma coisa. Devo ter gasto lá uns 40 mil reais. Então, não jamais poderia, né, deixar de não votar, né, contra esse veto, que eu acho que é importante. É uma comunidade que não tem nada, absolutamente nada. Eu lembro que uma vez eu fui falar com o secretário, ele rodou e não achou o Bosque Azul, porque, na verdade, passa em frente o bosque e não precisa entrar, né? E aí, eu vejo importante demais fazer a melhoria, que tanto se faz necessária, porque era um condomínio de 305 casas, e que na gestão anterior era tido como o melhor investimento para aquela região. E depois dali veio crescendo outros bairros em torno que se desenvolveram, menos o Bosque Azul. E a gente precisa trabalhar lá. A questão do Vale Encantado, nós temos aqui vários vereadores que têm falado muito sobre isso. O vereador Elber esteve lá, inclusive quando nós estávamos na reunião com o prefeito, o vereador levantou muito essa questão, né, lá do Vale Encantado, porque há uma necessidade de fazer, né, algumas vias, principalmente uma via principal que tem ali hoje, que é o colégio adventista, né, que horrível a chegada daquele colégio. Então se faz necessário. E o vereador Luciano Diniz, né, teve pautas e mais pautas, o vereador Marcel. Então por que não manter, né? E a outra questão, o Bolsa Atleta. E que nós temos há uma minuta, que já foi encaminhado para a Secretaria lá para a Procuradoria, para que se faça uma alteração no projeto de lei. E que votamos a favor para a derrubada do veto, porque nós entendemos que é importante, mas precisa que haja algumas mudanças para que todos passem a ter o direito que vai acontecer. Nada acontecerá sem que haja essa mudança, porque não dá para um atleta ter 3 mil e o outro ter apenas 300 reais. Quem é que não conhece um capoeirista? Qual comunidade que não tem? Quem não conhece o Kiko? Anum? Dengo? Quem não conhece? Está aí há 300 anos e nunca tiveram benefício nenhum. Então a gente precisa mudar a lei. E vamos mudar a lei. E só vai acontecer depois que houver a mudança da lei. O governo vai mandar para casa, alteração da lei. Aí sim, todos serão vistos da mesma forma. Sem priorizar esse ou aquele cidadão, né, que pratica as suas atividades. Então, vejo que são críticas feitas sem conhecer a fundo os projetos, porque nós já tivemos aqui casos de derrubar, de manter todos os vetos do governo, mas esse foi especial.
Por isso esse entendimento. Uma parte. Uma parte, vereador. O senhor lembra se teve algum voto pela manutenção do veto nessas matérias? Não, na verdade, não teve. Foram votos. Foram votos. Foi unânime, todas as votações. Isso. Prova que a liderança do governo está forte, não está fraca. A maioria queria votar a matéria e seguiu também a liderança do governo. Se imaginarmos de 57, né, 53 foram mantidos, até porque houve um entendimento, mas aí o cidadão que não faz a leitura na íntegra, aí tenta desqualificar o nosso trabalho, que certamente não será desqualificado por esse ou por aquele cidadão, que precisam de fatos para manter a mídia, né? Para que possa manter as pessoas bem informadas ou mal informadas. Por isso que a gente precisa ler coisas boas. Eu não perco tempo de ler porcaria. Não leio porcaria. Tem coisas que eu passo batido, porque eu não acrescento em nada. Então, acho que era... Aí uma fala que eu quero fazer aqui, senhor presidente, que não acrescenta em nada o meu mandato. Existem alguns boatos, né, venenos que espalham por aí, que eu vou ser o candidato a presidente da Câmara, apoiado por senhor Flávio Esquerdo. Todos sabem a minha relação com o Flávio, é uma relação apenas institucional. Quando eu tinha que falar dele, é que eu falava. Eu sou diferente das pessoas que falam pelos corredores, eu falo aqui. A gente precisa falar aqui. Isso é ter um caráter definido. Quantas vezes eu falei dele, reclamei dele, pelo fato de não estar atendendo da forma que deveria atender, mas eu falo aqui, para evitar fofoca. Então vai lá, comenta para o presidente, olha, Julinho vai ser candidato a presidente com apoio. Isso não existe, presidente. Isso não existe. Na verdade, alguém querendo fazer o mal, ou a mim ou a ele, porque sabe que eu tenho uma ligação muito próxima com o presidente, e ele também tem uma ligação próxima com o presidente. Quando faz isso, certamente, né, isso começa a atrapalhar. Então isso não existe. Não, essa conversa nunca aconteceu e não vai acontecer. Não vai acontecer mesmo. Eu tenho um respeito muito grande pelo presidente. E em momento nenhum eu quis fazer o papel do presidente. Por muitas vezes fui procurado para interceder. Olha, fala com o presidente. Fala com o presidente porque a gente precisa saber respeitar o direito de cada um. Eu lembro que muitas das vezes, às vezes uma audiência marcada pelo vereador Marcel, e aí acho que por 2 vezes, uma audiência junto com o pessoal de Movimento Sem Terra, porque muitas das vezes vem de bermuda, de boné, aquela coisa toda. Difícil falar com o presidente que estava em viagem. Julinho, você autoriza? O presidente está? Não. Então está autorizado. Então a gente precisa... Então, isso nunca aconteceu. Isso não vai acontecer porque a gente precisa ter caráter definido. Tem pessoas que vivem numa dúvida muito grande do seu caráter. E esse problema eu não tenho, senhor presidente. Só queria deixar isso claro aí para que não haja nenhum problema entre a nossa relação. Eu até fico estranho, porque nossa eleição de presidente, se eu não me engano, é final de dezembro, né? Meio de dezembro. E tem Câmara aí antecipando, Paulinho, tem gente antecipando. Gente, isso não passa pela minha cabeça nunca. Para mim, a eleição é em dezembro, qualquer vereador tem direito a se manifestar, se for, tem confiança que se eu me candidatar, o vereador Júlio César me apoia, já me apoiou todas as vezes, e vai me apoiar de novo, mas todos aqui têm direito de ser candidatos e manifestar, e não torna inimizade isso não, é um direito que todos têm aqui. Mas muito tranquilo, a nossa eleição vai ser mantida lá para dia 15. Eu li agora uma prefeitura daqui, a Câmara daqui de perto, antecipou a eleição de presidência para agora. Agora, mas aqui de perto, não sei se daqui por aqui. Né? Mas nós não vamos manter o que está escrito no nosso regimento interno. Primeiro você... não, continua, explicar. Nós invertemos. Aliás, gente, eu estou quase propondo a gente já virar de novo, voltar ao que era, porque nós estamos quase todo dia invertendo, né? Com a palavra, vereador Maxwell. Carapebus e Conceição, me lembrou aqui, seu Carlinhos. Carapebus e Conceição. Querem antecipar a eleição. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assiste, inicialmente eu quero fazer uma colocação
para uma categoria de Macaé, que são os petroleiros, e é uma categoria que impacta muito a economia desse município e da região, de uma forma geral. Queria dizer, senhor presidente, que a Petros, que é uma previdência privada dos empregados da Petrobras, apurou um déficit absurdo por corrupção, roubalheira da diretoria da Petro e mal indicação também da própria Petrobras, e apurou esse rombo na Petros e agora empurra nos petroleiros, especialmente os aposentados, esse déficit. Eu estou chamando a atenção disso de uma forma geral porque esse impacto, essa redução de salário dos petroleiros vai afetar e muito a economia desse município. Para vocês terem noção, está em torno de 3 a 4 mil reais o desconto extra da Petros no salário das pessoas. Os aposentados estão ficando com 2 mil reais no final. Alguns casos, senhor presidente, o absurdo é tão grande que alguns casos de funcionários e aposentados que tinham empréstimo na Fundação Petros, a Fundação Petros suspendeu o empréstimo, mandou boleto para a casa da pessoa para poder ter margem para fazer o desconto abusivo e arbitrário. O sindicato está fazendo alguma coisa, mas já não tem muita credibilidade para enfrentar esses problemas. Então, hoje, no Clube Cidade do Sol, às 19 horas, um grande grupo de petroleiros que moram em Macaé estarão reunidos para discutir algumas ações, umas tomadas de providência em razão disso. Minha segunda pauta, senhor presidente, é sobre o projeto de lei que foi lido hoje, que é o chamado Macaé Cidadão, vereador Marcel. Esse projeto Macaé Cidadão, ele visa reduzir drasticamente o número de beneficiados com a passagem subsidiada de R$1. No meu entendimento, inclusive é uma confissão que faz aos vereadores Maxwell, Igor, Amaro, Marcel, que no outro mandato a gente já alegava isso, dizendo que o recurso municipal estaria sendo usado para munícipes de outras regiões. Que o recurso municipal estava sendo usado para engordar o bolso dos patrões, por conta do já regulamentado vale, aquele passe que tem o Vale Transporte. E quando a gente argumentava isso, o governo alegava que o subsídio era o maior projeto social, né, da América Latina. E que era o maior projeto de distribuição de renda. Ora, no meu entendimento, vereador Marcel, e nós discutimos muito isso no mandato passado, na verdade, esse projeto da passagem de R$1 foi o projeto da passagem de um mandato para o outro. Haja vista que hoje entra nessa casa um projeto de lei que deveria ter sido dessa forma feito em 2013, quando questionamos e fomos expurgados da discussão, fomos taxados de, vocês não são socialistas? Gente, como é que a coisa muda, né? Mas a coerência não muda. A minha coerência também não mudou. Eu acho que o projeto está certo. Deveria ter vindo assim em 2013, quando nós falamos. Dou uma parte, vereador Marcel. Agradeceu a parte. Pudesse, o meu é rapidinho, se dou depois. Sua parte, vereador Maxwell, e colaborar, na verdade, a gente vai aprofundar esse debate do projeto de lei que cria o programa Macaé Cidadão um pouco mais à frente, mas alguns aspectos já precisam ser alertados. Um deles, que para mim é o principal, presidente Eduardo, é que os critérios para a seleção daqueles que são
que terão o direito a se cadastrar nesse programa e que terão o direito a esse benefício da passagem real, não estão definidos no projeto de lei. O prefeito vai depois definir por decreto. Por que já não traz para cá com todos esses detalhes para a gente ter clareza e, de fato, para a gente poder fazer o debate verdadeiro nessa pauta? Porque nós sofremos, o Maxwell está certíssimo, ataques absurdos aqui. Os vereadores de oposição são contra a passagem real. Lembra disso? Lembro. Nas vésperas da eleição. E agora a gente pode ter uma distorção ainda mais grave. Além de um projeto, de uma pauta extremamente eleitoral e eleitoreira, que a história da passagem real acabou virando isso na véspera da eleição, virá, além de eleitoreira, clientelista e coronelista, porque agora vão ter lá o cartãozinho, a carinha, o endereço e o telefone dessas pessoas. Como vão ser esses registros, quem vai fazer, quem serão os responsáveis, não está claro no projeto de lei, a gente vai precisar debater isso com muito cuidado, vereador Maxwell. Obrigado. Eu vou pela propor, parte. inclusive, uma audiência pública, vereador Marcel, com seu apoio, de todos os colegas vereadores, para a população vir aqui ajudar a definir esses critérios. Dou a parte ao vereador Eduardo. Não, minha parte não é tão grande como de Marcel, eu só continuo também, como diz, coerente com o meu apoio a esse subsídio da passagem a R$1, né, mantendo a minha coerência. Eu sempre defendi que ela fosse R$0. A minha defesa sempre foi passagem gratuita, né? Maricá fez. Por que Maricá faz? Vai lá, gente, está ali. Tudo ônibusinho novinho, tudo bonitinho, rodando. Não tem empresa privada lá, é tudo municipal. É R$0 para a população. Por que subsidiar a City? Né? Vamos, sem nada contra. Mas se Macaé tem dinheiro para subsidiar, tem dinheiro para botar R$0, pô. Que a gente faça cartão cidadão, que eu acho que merece, e até Julinho muito pediu isso aqui, o cartão, e que seja a R$0. Minha proposta é essa sempre. Então, a gente pode fazer só pode fazer essa emenda no projeto de lei. Né? Ser R$0 para os munícipes. E os de fora, que não tem cartão, vão pagar a passagem, ajudar a pagar a passagem daqueles que moram em Macaé. Então, eu penso que Vossa Excelência esteja certo. Eu acho que é o momento também de apresentar o projeto de lei nesse sentido. E para concluir, né, como estava debatendo com o vereador Marcel, levantou outra hipótese, nós estamos de novo num processo eleitoral, aí vem um projeto de lei para cadastrar as pessoas e ninguém sabe de que forma e quais são os critérios, porque o projeto de lei empurra isso para um decreto que é uma instituição unilateral, discricionária do prefeito. Eu penso que a gente vai discutir bastante isso. Eu já estou fazendo emenda nesse projeto. O presidente, me parece, vai fazer uma emenda também, com uma abrangência social muito importante. E vou propor a audiência pública para a gente poder discutir esses critérios, porque o dinheiro é público, eu acho que a população tem direito de se manifestar sobre os tais critérios. Muito obrigado. Para requerer. Fazendo contraponto ao vereador que termina sua fala, não existe projeto perfeito. Tanto é, nós estamos discutindo agora um projeto do presidente da Assembleia Legislativa que nós entendemos que não é perfeito. Não é? Esse projeto, quando esse projeto veio para casa em 2013 e que fora discutido aqui, o único vereador que se debruçou em cima do projeto foi o vereador Amaro Luiz, seguido pelo vereador Igor, que fazia alguns apontamentos sobre a questão das roletas. Quantas pessoas passam pela roleta? Essa foi a discussão. Não estava em discussão se o projeto, a passagem R$1, se era bom ou se era ruim. Tanto é que todos votaram, todos, foi unânime. Ninguém votou contra o projeto. Então, o projeto está na casa, vamos discutir. O justo é que aquele cidadão que mora aqui, que precisa do benefício, terá o benefício. Não pode um cidadão que vem de outro município andar por R$1 e o município ficar comprometido em pagar R$2,07. Então, acho que é um momento que precisa ser amplamente discutido. E nós vamos discutir. O fato da leitura ter acontecido hoje não quer dizer que vai ser votado amanhã. Vamos discutir. Quem tiver as melhores emendas, vamos fazer
as melhores emendas, mas e quanto à questão do cadastramento, ainda não está definido, mas certamente a Câmara terá direito de fazer até uma comissão para fazer um acompanhamento. Então, essa é a proposta do projeto, mas que vamos debater e muito aqui nessa casa. Para requerer? Para requerer. Eu votei a favor do projeto na época, com ressalva. Sabe que eu sempre utilizo dessa prerrogativa. Pode ver na ata de reunião. As várias vezes que a gente fez a ressalva, apresentou a ressalva. O governo hoje faz um discurso que a gente fazia lá em 2013. Está tudo na ata. A gente inverter as polaridades do tema. E dizer que poderia, não veio perfeito, nada é perfeito, mas a gente queria aperfeiçoar na época, mas o rolo compressor não permitiu que a gente aperfeiçoasse, porque dizer, vocês são contra, não são contra, a gente quer regulamentar. Mas aí chegou a hora, porque o aperto financeiro faz repensar, não é isso? Eu não sou contra, não, eu estou dizendo que poderia ter sido feito melhor em 2013. Mas aí o populismo invadiu de uma forma generalizada. Bom, eu queria requerer também, eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que foi um projeto muito bom, muito bom, muito bom. Com defeitos que deveriam ter sido corrigidos, não foram, né? O cartão cidadão Julinho sempre cobrou. A fiscalização na roleta, o vereador Igor sempre cobrou. Esses são dois discursos que eu lembro que toda vez que se falava nisso, Julinho falava que através do cartão cidadão se controlaria só a população de Macaé. E Igor defendia o controle da roleta. Entendeu? Mas acho que atendeu a população. Se hoje fizer uma pesquisa popular sobre a passagem de R$1 de Macaé, a gente vai ter um resultado, acho que 90% da população vota favoravelmente a isso. Eu acho que ninguém discorda que a passagem de R$1 é muito bom para a população. Atendeu de fora, mas atendeu o macaense muito mais. Não tem. Agora está na hora de corrigir. Apertou. Eu continuo achando que se Maricá fez a R$0, antes desse boom do petróleo, o Macaé também pode fazer. Para subsidiar, que seja R$0. Não podemos dar mais R$1. Vamos acabar com R$1. Vou até entender. Agora, se pode dar R$2,50 e cobrar que dê 0, pô. Que seja 0. Essa é a minha ideia também. Vou fazer a emenda, deve ser derrotada, mas vou fazer. Porque o vereador Julinho pediu para requerer. Bom, presidente, só para constar em ata e participar de maneira muito rápida, primeiro que não dá para ter o mesmo parâmetro o que se desenvolveu em Maricá com o que a gente tem na realidade de Macaé. Preciso aprofundar um estudo sobre isso, os impactos, os valores, de que maneira a gente vai tratar, até porque Maricá se construiu uma empresa pública de transporte. O que a gente está discutindo aqui é subsídio, uma política de subsídio, e de que forma que ela se coloca. Porém, o que sempre dissemos, aí o vereador presidente lembrou bem, é que quando falta democracia, transparência e controle social nessas pautas de transferência direta de recursos do cofre público para a empresa privada, nós temos um prejuízo muito grande, porque não se sabe realmente o custo. O que precisa se pautar e voltar a discutir com seriedade é um modelo de transporte público que a gente quer, de que forma se pactua e combina os valores que são transmitidos à população, à sociedade para pagar, porque elas pagam o preço na roleta 1, mas integralmente é a sociedade que está pagando os 3 e quase 20 centavos. Então é importante que a gente, nesse debate, aproveite para refazer um entendimento de que transporte público a gente quer para o município. Isso não significa um transporte caro, isso não significa um transporte ruim, ao contrário, a gente quer que ele seja mais próximo da realidade e das condições do município. Eu tenho certeza que é num valor razoável como é, mas tenho mais certeza ainda que se fosse transparente, se o controle da roleta não tivesse na mão do empresário e se a sociedade tivesse condições de acompanhar efetivamente a transferência desses recursos, que nem nós temos de facilidade para acompanhá-los, os valores seriam menores e o município não estaria hoje tão apertado para continuar com os subsídios. Eu não tenho dúvida disso. A falta de transparência e a promiscuidade na relação gerou esse desgaste de agora.
Fernando pediu para requerer? Para requerer. Ah, grande expediente, sim, falta o Luiz Fernando. Está escrito, vereador. O requerer de Marcel foi 5 minutos. Por isso que eu confundi. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, quem nos acompanha nessa manhã, assistência, um bom dia a todos. Esse aí é o monopólio da City, né? Pediu para mudar, mudou. Por aí. Tem uma fala minha aqui no ano passado, que eu trouxe até números com relação à fiscalização da roleta. Quantos entram pelo terminal Parque de Tubo, de manhã, de tarde e no meio do dia? Qual seria essa economia e quantas escolas seriam construídas? Está na ata da casa, tá, o Jornal Debate registrou isso na época, eu trouxe isso numericamente. Isso é uma coisa já era para ter mudado há muito tempo. Quando eu cheguei aqui nessa casa, já falei sobre isso e coloquei alguns números com relação a isso. Mas o que eu vim falar hoje aqui foi do episódio do domingo de Páscoa dos alunos universitários. Os alunos universitários foram para a Praça Washington Luiz, como é de praxe aos domingos, aguardando os 2 ônibus para o Rio de Janeiro. Porém, depois de muito esperar, apareceu um ônibus da 1001. E ali, os alunos fizeram um acordo entre si, quem iria embarcar, quem iria ficar, de acordo com a necessidade de provas, etc. Não vou entrar muito nesse mérito, que foi uma questão deles. Mas eu fui lá. Fui lá porque fiquei não só indignado pela falta de respeito, mas também sensibilizado para ouvir aqueles alunos. E fiquei lá ouvindo os alunos. Não só os alunos, mas também os pais dos alunos, que ali estavam, todos estarrecidos, com aquele olhar de paisagem. Não estou entendendo o que está acontecendo. Cortam, nós estamos no período que volta às aulas todo vapor. Nós já estamos em abril. As aulas não iniciaram ontem, já tem 2 meses que as aulas iniciaram. E deixaram os alunos a pé. Alguns, que talvez tivessem alguma condição financeira, foram para a rodoviária pegar ônibus. E outros voltaram para casa com seus pais. E eu lá estive. E lá não senti a presença de representante do prefeito. E cadê o secretário de Educação, Guto Garcia? Não apareceu, não atendeu os telefones, não mandou um representante, que eu lá estava. Mas, pessoal, uma mera coincidência. Aí eu tenho dificuldade de entender. Você sabe que dia era domingo? 1º de abril. Secretário Guto Garcia é um 1º de abril. Deixou os alunos a pé. Mas bem, essa empresa 1001 é a mesma City, do monopólio. Monopólio esse que o prefeito fez campanha que não ia continuar. Não é assim? Da passagem a R$1, que não está conseguindo pagar. Pois bem, existe outra empresa de ônibus que tem contrato com a prefeitura, ou contratos, que tem carros, ônibus, etc., que carrega alunos para campus. O porquê o secretário Guto Garcia não convocou essa outra empresa para levar os alunos para o Rio? Olha, seu Guto, se domingo da Páscoa é dia da família, eu almocei com a minha mãe em Quissamã. Isso aí não é o problema. Eu fui lá ouvir os alunos. Eu fui lá ficar sensibilizado com eles. E não houve sequer um posicionamento coerente. É um dito pelo não dito, uma mensagem retrucada e distorcidas. Mas esse secretário de Educação, que está se perpetuando na secretaria, sai governo, entra governo, Guto é secretário de Educação. Sai governo, entra governo, governo reeleito, Guto secretário. Perpetuou lá, virou uma prática deixar aluno a pé. Deixou no Sana também, tirou as combis e colocou um ônibus que não sobe no São Bento, que não sobe aonde a ponte que caiu lá, até hoje continua a ponte que caiu. Essa é a verdadeira expressão, a ponte que caiu. Não é assim?
As merendeiras, que faz o alimento dos alunos, não pode comer. As professoras também não podem. As professoras que dão aula no Cerro Frio, na Bicuda, não tem transporte para elas, para professoras. Senhor Guto Garcia, que secretário é o senhor, que o senhor está agindo igual o seu líder? Não vejo diferença. O senhor está aprendendo tudo com o seu líder. O nosso bom samaritano da Rua da Praia, o seu prefeito, que também é um 1º de abril, esse prefeito. É outro 1º de abril. Eu fiquei, sinceramente, pessoal, nunca eu poderia imaginar que eles iam faltar com respeito com esses alunos do Rio de Janeiro. Alunos esses que amanhã virão para a nossa cidade ser médico da nossa cidade. Não é assim? Ser farmacêutico da nossa cidade, ser advogados da nossa cidade, ser engenheiro da nossa cidade. São esses alunos que eles deixaram a pé. E é engraçado que o secretário Guto Garcia, secretário de Educação, é proprietário de um colégio. Será que ele pensa assim com o colégio dele? Ô secretário de Educação, que educação é essa que o senhor está querendo oferecer na rede pública, naturalmente diferente da sua escola, deixando as pessoas sem transporte e sem dar uma explicação? Desrespeitosa a sua atitude, covarde a sua atitude, Guto Garcia. Eu não entendi. Eu, na condição de um secretário, eu me virava, mas os alunos não ficariam a pé. Ou, no mínimo, entregaria a pasta no outro dia. Não seria mais secretário. Hombridade, caráter, postura, posição, respeito. Que coisa horrível, pessoal. Que coisa horrível. Eu não poderia imaginar de ver aqueles alunos, na sua maioria, as mães fazem a comida para eles levarem para o Rio de Janeiro. Vereador, Pegando... Da parte. Pois não. Obrigado, vereador Luiz Fernando, presidente, colega vereadora. Vereador, eu acho que quando a gente fala aqui do errado, né, das coisas erradas que o governo comete, está alimentando, vereador Maxwell Vaz, está alimentando a vontade do prefeito Dr. Luizo. Porque do errado, ele ri, ele não toma providência. Cidade de Macaé, semana passada eu pedi um requerimento à mesa diretora sobre uma resposta de 2 alunos que desde o começo do ano letivo, na localidade de Cachoeiros de Macaé, estão sem estudar, vereador. O vereador Marvio, o vereador Marcel Silvano, tivemos lá na Bicuda, no Colégio Tarcísio Pai Figueiredo. A diretora, muito competente, já relatou os fatos à prefeitura. E esses 2 alunos estão fora de aula. Por quê? Porque não tem acesso para o transporte escolar chegar à casa do aluno. E me pasma ainda o Conselho Tutelar da Serra, não ter tomado nenhuma providência em cima desses 2 alunos, em cima da Prefeitura de Macaé, por não dar acesso ao aluno chegar ao colégio. O prefeito gosta disso. Se não gostasse dessas atitudes, de ver aluno fora do colégio, de ver aluno sem transporte, tomaria providência. E qual é a providência que se toma? Cada dia que se passa, menos um dia que esse aluno deixou de aprender em sala de aula. Muito obrigado pela oportunidade, vereador. Me passa o nome dos 2 alunos que eu vou levar ao Ministério Público. Isso aqui é a função do vereador também, isso é crime. Evasão escolar é crime. Dá uma parte? Pois não. Vereador Luiz Fernando, eu agradeço a parte. Eu queria informar que por eu ter uma participação, eu usei esse ônibus, né? Eu só consegui me formar em engenharia na UF. Não adianta você passar para uma faculdade federal, George. Eu só podia estudar se tivesse esse ônibus. Então eu tinha grande interesse e acompanho esse ônibus há muitos anos.
Houve apenas, eu tenho contato, assim como o Marcel também, com muitos estudantes que utilizam, houve o atraso, mas o ônibus foi. Então, os estudantes estão sendo atingidos. Especificamente o transporte Rio e Niterói, tá bom? Então, assim, só fazer esse contexto, dizendo que teve o atraso, mas o ônibus seguiu. Então, seria injusto crucificar o vereador Guto Garcia por uma coisa que de fato aconteceu, tá bom? Muito obrigado pela parte. Eu tenho um imenso carinho por você, mas a informação... Vereador Luiz Fernando, seu tempo está Eu tenho que concluir encerrado. Porque eu dei a parte dele aqui. A parte está dentro do seu tempo, vereador. Só foi um ônibus. Não... 11 horas... Só para concluir, presidente, só para concluir. Eu fiquei até o final, só foi um ônibus. Fiquei até o final, até o último aluno. Só foi um ônibus dos dois. O secretário Guto Garcia é um 1º de abril. Terminado o grande expediente, vamos passar a ordem do dia com o vereador Welber Rezende. Requerimento 198 de 2018 para o vereador Maxwell Vaz. Requer imediatamente ao chefe do Executivo Municipal explicações e a consequente instauração de sindicância sobre as recentes contratações a título de cargo comissionado para exercer a função na respectiva Secretaria de Esportes, considerando o caso recente da servidora nomeada, que acumulava 2 vencimentos com horário incompatível à função pública e, ao final, que seja encaminhado o relatório conclusivo à sindicância da Câmara. Requerimento número 198/2018, provavelmente vereador Maxwell Vaz, em discussão. Fala, vereador autor. Senhor presidente, colegas vereadores, infelizmente, a Secretaria de Esporte tem sofrido assim, vários impactos na gestão. Cada hora um problema aparece. Com a nova secretária, que me parece que foi indicada pelo suplente de vereador Lúcio Mauro, assim como alguns assessores, para financiar, né, processos contra o vereador titular, a título de querer o mandato de qualquer maneira, não ganha eleição, depois quer usurpar da vontade popular. E parece que essa secretaria foi dado para esse suplente de vereador. E está acontecendo vários problemas lá. Nomeações de pessoas que trabalham em 2 lugares ao mesmo tempo. Nesse requerimento, são 2 pessoas, vereador Marcel. Quer dizer, trabalham na iniciativa privada e recebe da iniciativa privada e da prefeitura. Acumula. Faz da prefeitura um bico. Então, eu estou pedindo aqui, como tem várias denúncias e são públicas, eu não saí para investigar nada, nem ninguém. Tudo saiu em jornal, saiu em blog, de uma forma bastante ostensiva até. Então, eu estou pedindo ao Executivo para fazer uma sindicância e nos apresentar, fazer um relatório para a Câmara, dizer se realmente esses servidores estavam acumulando 2 vencimentos e estavam trabalhando em horário não compatível na Secretaria de Esporte. Peço aos colegas vereadores a votação favorável para que seja feita a apuração devida. Continua a discussão. A palavra é do Cezinha. Senhor presidente, colegas vereadores, o vereador Maxwell faz o papel do vereador, protocolar um requerimento para pedir explicação, mas eu não poderia deixar de me pautar, senhor presidente, a respeito desse caso. Conheço, tá, a cidadã que foi meramente crucificada pelo um fakezinho barato da cidade, tá? Crucificou a menina, tá? Que não precisa disso, senhor presidente. Ela não precisa disso, muito bem casada, a menina, conheço a menina, tá? Quando o fake postou essa postagem da menina, ela, na verdade, eu acho que inverteu o caso, não é? Ela não deve nada ao município, o município, então, deve a ela, porque ela trabalhou 30 dias, tá? Sem a nomeação dela sair, tá? Eu tive o prazer, tá,
tá? De conversar com ela, pedir explicação. Também pedir explicação à secretária, mas o vereador Maxwell faz o seu papel de protocolar o requerimento para que a secretária, então, possa responder ao vereador, tá? A menina, ela trabalhou 30 dias sem receber a nomeação, sem receber o cargo, então, quer dizer, ela não prejudicou em nada o município, não recebeu um centavo, presidente, um centavo, tá? E quando os 30 dias estavam para vencer, ela, precisando trabalhar, na verdade, começou a distribuir o currículo e uma empresa, tá, privada, tá, então convocou a menina. Na mesma hora que ela recebeu o convite para trabalhar na empresa, ela não sabia da nomeação. Quando ela soube da nomeação, na mesma hora ela procurou a Secretaria de Administração, tá, pedindo, tá, para que desvinculasse o nome dela da nomeação. Ela sequer fez a biometria. Então, quer dizer, não deve nada, tá? E, por sua vez, o município viu que estava errado, então resolveu nomeá-la, a menina, por seu direito devido. Então, só para esclarecer, sim. Foi muito bom o esclarecimento que o vereador fez, procurando a pessoa, traz à luz uma parte do esclarecimento, mas no esclarecimento de Vossa Excelência, notadamente, a gente observa que a secretária cometeu um crime administrativo. Primeiro que ela botou uma pessoa para trabalhar sem estar nomeada. Se essa pessoa sofre um acidente de trabalho trabalhando para a prefeitura seria, então, processada. O prefeito também. Então, gerou um problema para a administração pública. Talvez ela seja vítima de todo esse sistema aí, e não é fake, não. Tem nome, eu não vou falar aqui o nome, mas é fake quando é falso, né? Mas o blog tem nome, eu acho que ela deveria processar, então, se ela está correta, e eu acho que o senhor concordou comigo, a prefeitura deve fazer a sindicância, porque, de repente, essa pessoa foi vítima de uma má gestão da secretaria. Não, só para esclarecer o vereador, ela trabalhou, mas a nomeação dela saiu retroativa, tá? Mas quando saiu retroativo, ela, na mesma hora, procurou a Secretaria de Administração para desvincular a nomeação, porque ela estava numa empresa privada. Então, só para esclarecer o vereador, mas vou votar no requerimento do vereador, porque o vereador faz o seu papel, tá? Cobrar o executivo. Agora, se a secretária vai responder ou não por um processo administrativo, aí cabe ao executivo decidir isso. Então, presidente, só para esclarecer. Alguém quer fazer uso da palavra? Eu queria fazer um comentário também, porque eu penso que o governo fez justiça com essa moça. Foi a maior falta de consideração que já poderia ter acontecido com uma pessoa. Você vê que ela, como bem explicou aqui o vereador Cezinha, ela foi convidada para trabalhar. Isso acontece muito, isso sempre aconteceu. Você é convidado para trabalhar, começa a exercer as suas atividades e a nomeação fica por sair. O nome dela estava relacionado em uma relação que fora emitida. E ela foi trabalhando. Nisso, como o vereador disse, bem explicou, como não saía, o que ela foi fazer? Foi procurar outros meios. E sendo aceito por uma empresa. Conclusão, foi demitida da prefeitura e da empresa. Não. Aí o governo fez o quê? Viu que cometeu uma injustiça com ela. Porque ela, em momento nenhum, ela era sabedora da nomeação dela. Porque quando saiu a nomeação, ninguém o avisou. E ela já estava trabalhando na empresa, mas sem fazer a biometria um dia. Então ela foi vítima nesse caso. Ela foi vítima. E aí o governo entendeu que não tinha pessoa mais prejudicada do que a moça. E fez a recontratação. E aí, a gente precisa ler e entender. O blog vai e faz várias insinuações. Inclusive, quando foi publicado na página, né, o próprio Facebook fez retirar essa mensagem porque foi uma coisa absurda, que não tinha provas nenhuma contra essa moça. E tanto é que foi tirado do ar essa publicação e a página foi suspensa também. A gente precisa ter cuidado no que lê. Quem é que está fazendo a divulgação e quem está compartilhando.
Tem acontecido aí. Se você se sentir ofendido com qualquer publicação, corra atrás. Abra um processo. Pode demorar, mas você vai vencer. É preciso que você tenha responsabilidade. Muitas das vezes as pessoas, por falta de um caráter definido, macula a imagem de alguém, mas não tem a coragem de colocar o nome. E usa de outros meios para tentar desqualificar as pessoas. Então, eu acho que o governo fez justiça, mas voto a favor do requerimento. Eu tenho a certeza que essas informações serão dadas. Inclusive, o vereador até pode procurar a servidora, né? Uma pessoa assim que eu só conheci depois do fato. E vi que foi uma injustiça muito grande que cometeu com ela. Mas vou votar a favor também. Continue a discussão. Não havendo que discutir, passar a votação. Vereador de favorável, permanece como segundo, contra levante aprovado. Requerimento 99 de 2018, promovente pelo vereador Maxwell Vaz. Requer mentalmente ao chefe do Poder Executivo Municipal a cópia integral do contrato da Prefeitura de Macaé ao Hotel Colonial, citado na notícia veiculada no blog, que passará por uma transformação financiada pelo município de Macaé para abrigar alunos de ensino superior da UF e UFRJ. Requerimento número 199/2018, promovente vereador Maxwell Vaz em discussão. Fala, vereador autor. Senhor presidente, colegas vereadores, situação que a gente já vem discutindo há alguns dias sobre a questão do Hotel Colonial, que eu estou pedindo cópia integral do contrato. Aí você... Olha só a incoerência das coisas. Vereador Luiz Fernando, vereador Alain, preste atenção. Elbert. Vai mexer na questão da passagem real porque está alegando que está pagando passagem para outros munícipes. E está alugando um hotel para acolher estudante universitário de outros municípios. Aí não dá para entender. Você vê a incoerência com o governo. O que é um governo sem projeto político? Dizendo aqui que vai fazer um investimento de 12 milhões na cidade universitária. É bom, eu acho que tinha que fazer mesmo, até de 30 milhões. Mas se tivesse o ensino fundamental adequadamente atendido, e não está. As escolas do ensino fundamental estão às traças. Hoje, vereador Marcel, presidente da comissão, saiu a licitação da Secretaria de Educação do Ensino Médio para comprar ventilador. Hoje. Para empurrar ar quente nas crianças que estão em salas de aula improvisada, que não tem por onde garantir a ventilação. Não tem. Nossas crianças estão sendo maltratadas. Eu queria ver o Conselho Tutelar indo nas escolas. Eu citei várias vezes mais uma escola aqui do lado, que os senhores podem ir. Maria Lira, aqui na Aroeira. Tem 105 crianças e 45 servidores. 2 banheiros para as crianças. 2. E não é banheiro adaptado, não. É banheiro para adulto. Esse silêncio que eu fiz é um silêncio de revolta. Eu não entendo um governo que não tenha um projeto para as crianças. Que não abrace com força as suas atribuições do ensino fundamental, deixando as crianças sem transporte, abandonadas, deixando as crianças nas escolas, sofrendo a falta de infraestrutura e as adaptações que vêm ao longo dos anos de governo em governo. E eu me lembro muito que uma ex-secretária, ex-vereadora falava: essa é a herança maldita de alugar casa para transformar em escola. E ela foi secretária, o filho é secretário, e as casas continuam alugadas. E as escolas ainda continuam improvisadas. E as crianças continuam tratadas de forma precária. Não pelos servidores, que esses têm uma dedicação total, mas precária no aspecto da infraestrutura. Escolas que são verdadeiros fornos, locais insalubres, que não têm ventilação,
não tem iluminação, locais impróprios, que se a vigilância sanitária for, fecha. Se a secretaria, se o CREA for, fecha. Escadas fora de padrão, corrimão fora de padrão, onde as crianças estão lá estudando. Aí me vem um projeto de 12 milhões, e parece um projeto eleitoreiro, e mais o aluguel de um hotel. Então vai alugar um hotel para universitários que moram em outro município. E, ao mesmo tempo, fala, vão reduzir a passagem R$1 porque nós estamos pagando passagem para usuários de outro município. Não dá para entender esse governo. Estou fazendo esse discurso e a gente já questionou sobre o hotel que foi alugado, onde tinha uma patrulha, antes de alugar, tinha uma patrulha da Guarda Municipal fazendo a guarnição. Deixando de guarnecer escolas que estão sendo assaltadas, furtadas, para proteger um bem patrimonial privado. E agora ainda sai o extrato de aluguel, presidente. Já está alugado, já saiu o extrato. Aí as coisas que a gente não consegue resolver no parlamento são judicializados. Conclui, vereador. Então eu concluo pedindo, o meu requerimento pede a cópia na íntegra do contrato de locação do hotel e o contrato também do convênio com a UF e o FRJ sobre o investimento dos 12 milhões. Peço aos colegas vereadores que aprovem o requerimento para que a gente possa aprofundar nesse debate político. Vereador, aqui é só o contrato do Hotel Colonial, não são os dois aqui não, né? Não, tem os dois, no rosto tem, aqui dentro tem. Continua em discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra. Bom, presidente, na verdade, tem duas coisas importantes nesse debate, né? O primeiro é a necessidade de valorizar todos os espaços da educação, em especial a educação pública, no município, e nesse contexto, eu continuo acreditando e defendendo que a moradia estudantil ela é fundamental, ela é estratégica, ela é necessária, inclusive. Né? Nós não queremos, em hipótese alguma, que aconteça em Macaé o que já começou a acontecer em alguns lugares do Brasil. Ontem foi uma notícia já concreta e drástica do governo federal, o governo Temer, com um decreto do ministro da Educação, Mendonça Filho, extinguindo uma escola técnica federal, lá em Sobradinho, lá em Brasília. Isso é muito ruim, quando a gente vê esses retrocessos, né? O que está acontecendo em Macaé é fruto de uma política de expansão universitária. Bom, que ela pode ser feita de algumas maneiras. Da maneira mais adequada, no meu entendimento, é que o município busque parcerias com as universidades, não apenas para que estejam aqui. Eu acho até que o município de Macaé ele é muito dedicado nessa pauta, quando ele constrói prédios com recursos próprios, quando ele investe na estrutura física. Mas nós estamos vivendo agora um impasse importante. Né? Na semana passada nós falamos isso, que é o segundo ponto dessa discussão. Não pode, por conta de se tentar uma propaganda exagerada e descabida com a realidade da gestão da educação pública no município, dizer que a cidade do conhecimento ela vai se consolidar com a moradia estudantil ou com a construção do novo prédio da UF. Também é, mas desde que o que é básico e o que é menos custoso não esteja, na verdade, esteja resolvido. O transporte universitário, o vereador Luiz Fernando falou muito bem do que aconteceu esse fim de semana, um fim de semana em que as pessoas voltaram para as casas com mais número para poder estar com as famílias, passar a Semana Santa, a Páscoa, e tiveram aquele problema inteiro.
A estrutura das escolas, o vereador Maxwell fala dos ventiladores. Diversas escolas, vereador Maxwell, têm promessas de doação de ar-condicionados ou já tem os equipamentos, mas não pode ligar, porque a rede elétrica não suporta e o município não consegue resolver esse impasse. Agora, o que nós precisamos entender é em que pé está esse prédio, esse hotel que quer ser alugado, que vai, agora já está aqui, né, para o município disponibilizar o FRJ para moradia. É importante a moradia. Agora, por exemplo, o polo universitário em Rio das Ostras, da UF, a moradia estudantil foi construída pela UF. Então, é importante que hajam as parcerias, mas que seja bem pactuado. Esse requerimento vai nos ajudar a entender isso. Quais são os combinados, o que vai haver de contrapartida objetiva, como que essas coisas vão se desdobrar, porque o que a gente ouviu aqui é que o hotel estava abandonado. O hotel estava abandonado e, por isso, a Guarda Municipal passou antecipadamente a fazer plantão lá, a fazer ronda oficial ali, num prédio privado. Então, agora com o aluguel, como é que vai ser? Precisa de reparos? Quem vai fazer os reparos? Quem vai corrigir o que precisa para que comece a ser utilizado? Como é que essas coisas vão funcionar? Isso é importante que a gente entenda e que entenda também se é transitório ou se é permanente. Porque se for transitório e houver um esforço da UFRJ, que eu não acredito que haja com tanta velocidade, a UFRJ está vivendo sérios problemas, eu acho que é um risco de virar o provisório permanente. E quanto ao prédio da UF, é necessário, é um esforço que está acontecendo em conjunto, mas ainda está no momento de esforço. Nós temos trabalhado, eu tenho trabalhado, é importante o governo, já que quer fazer todo esse esforço, trabalhe também, e as bancadas aqui na Câmara também, com seus aliados em Brasília, senadores, deputados, para emendas. Eu consegui emenda para construir uma parte do prédio, consegui emenda para fazer bandejão, consegui uma emenda para que a Universidade Federal, tanto a UFRJ quanto a Universidade Federal Fluminense, tenham investimentos do governo federal aqui em Macaé, para que consolide a expansão, consolide a interiorização e que o município não assuma toda a conta, que de fato não é tarefa dele. Mas é um debate que nós precisamos travar com muita responsabilidade, com muito cuidado, e me parece que o que está acontecendo ali na gestão, tanto da adjunta de ensino superior, quanto da Secretaria de Educação como um todo, é jogar para plateia e contar a história para quem quiser acreditar. Então é muito importante estar próximo e tendo informações para acompanhar e debater isso com seriedade, com os instituições e aqui conosco, que precisamos ter a fiscalização desse dinheiro público do município que está sendo investido em outros espaços. Com a palavra, vereador Júlio César. Senhor presidente, eu sempre fui defensor daquilo que é público. Sempre, isso desde o primeiro mandato, eu venho defendendo. Porque o que existe é um sucateamento daquilo que é público em favor daquilo que é privado. Podemos ver muito bem na saúde. A saúde vai mal. Porque muitas das vezes, não saindo fora do assunto, mas uma coisa puxa a outra, porque a grande maioria daqueles que atendem na rede pública tem o seu consultório privado. E é muito fácil levar todos, ou quase todos, do atendimento para o seu consultório. E na educação é a mesma coisa. Salas ruins, sem climatização, as condições que são dadas aos professores são as piores possíveis. Isso sempre aconteceu. E aí o vereador Marcel sempre defendeu o estudante universitário. Tivemos aqui o Marcel, o vereador Danilo, sempre foi em busca dessa defesa. Sempre. E agora eu fico até estranho a não defesa de um projeto tão importante, que foi o reitor que fez a solicitação ao governo. Porque diz que todos os estudantes universitários de Macaé estavam numa situação difícil, fragilizada.
Há pouco tempo teve um suicídio de um desses, porque não tinha onde comer, onde dormir. Aí eu não vou entrar nesse mérito. Porque eu sempre defendi aquilo que é público. Nunca fiz defesa nenhuma para estudante universitário. Tanto é que teve lá a inauguração, eu não fui lá. Né? Foi uma badalação muito grande, até na gestão do prefeito Riverton, onde se dizia que ia construir, e construiu, e deu oportunidade aos estudantes universitários. E aí, senhor presidente, segundo o reitor, Roberto Leger, se esse nome é esse mesmo, são 70 alunos que serão beneficiados. E olha só o valor do aluguel, 19 mil reais, 19 e pouco, em um prédio na Imbitiba, certamente o valor é muito maior, mobiliado, e agora será feito, o reitor, foi entregue a chave na semana passada, ele vai adequar aquele espaço para que possa receber esses estudantes. Não vou entrar no mérito que ele mora em Conceição, no Rio, não vou entrar, porque eu nunca defendi aquilo que é esse tipo de ensino, sempre defendi o privado. Mas vale a pena analisar. Será que o custo é muito alto? Será que esse benefício não é bom? Será que perguntar para esse estudante universitário, isso é ruim? Será que é ruim? Ah, eu não sei. Não sei. Voto no requerimento, sem nenhum constrangimento, porque eu tenho a certeza absoluta que o governo vai dar as informações. Vamos imaginar um prédio com 39 apartamentos, 19 mil reais. Eu tenho uma loja na Barra, muito menor, alugada por 8 mil reais. Na Barra de Macaé. Né? Contrato de 5 anos. Então, se fizermos, então, uma comparação, lá. Agora, se o governo deve alugar ou não, aí é outra história. Se deve beneficiar o estudante universitário, aí é outra história. É perguntar a eles se essas pessoas que serão beneficiadas precisam ou não desse apoio. Certamente, se tiver, dentre esses estudantes, um espaço melhor, ele não vai querer ficar ali. Eu tenho a certeza disso. Então, é a minha fala, senhor presidente, só para dizer que eu vou votar no requerimento. Não quero entrar no mérito, estou apenas fazendo um comentário. Entendeu? Para poder definir a minha posição sobre o requerimento. Continua a discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Márcio. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, plateia. Na realidade, eu participei ativamente em determinadas coisas. Essa ideia surgiu porque nós estávamos no HPM e tinha alguns alunos que vêm de fora da cidade de Macaé. Alguns não, vários alunos que vêm de fora da cidade de Macaé. Nós tivemos um caso de um garoto, estudante de medicina, que cometeu o suicídio. E a gente começou a ver o que acontecia. Não tinha nada em casa, não tinha nada para comer, para se alimentar. A dificuldade é imensa. Eu não sei se a gente tem que parar para pensar assim. Tem pessoas que vêm para cá e que precisam desse suporte. Passaram numa faculdade pública, não tem aonde que vieram. Esse garoto veio da Bahia, veio para cá. E foi uma conversa que nós tivemos dentro do HPM com vários médicos que estavam vendo a necessidade dos alunos, que tem alguns que passam necessidade, passam fome realmente. Então, é uma coisa assim que a gente precisa. Se tem outras coisas erradas, o transporte universitário também precisa. É fundamental o transporte universitário. Mas também é fundamental que a gente tenha um local de apoio para essas pessoas. No dia até do suicídio, eu comentei aqui que nós já tivemos 3 casos de estudantes que se suicidaram na nossa cidade aqui de Macaé. Estudantes que vieram de fora, sem um apoio familiar, sem um apoio, às vezes, sem condições. Então, eu acho fundamental isso aí. Também acho fundamental o transporte universitário
para os nossos jovens que estão aqui e estão fora daqui também. Também acho que poderia haver também um local, como o Maxwell um dia falou, um local fora daqui de Macaé, que poderia alojar os nossos estudantes que teriam necessidade. Isso é o ideal que a gente faça. O ideal é que a gente ajude quem precisa. Se a Prefeitura de Macaé está podendo ajudar, cara, eu acho que deve ajudar. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Olá, presidente. Com a palavra, vereador Paulo Antunes. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência. Eu vou votar favorável também ao requerimento, acompanhando o líder da bancada, presidente. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu também acho que não deva faltar, Márcio Bittencourt, o transporte universitário. Não pode faltar. E já estou pedindo à secretaria que faça um requerimento, por favor, senhor Carlinhos, dirigido ao prefeito, pedindo que ele alugue um prédio, um espaço na cidade vizinha de Campos para atender os nossos estudantes. Que faça esse requerimento, por favor, para que ele venha a plenário. Da mesma forma. Agora, desses 70 alunos que vão ocupar esse espaço pago pelo município, doutor Eduardo, será que nenhum deles, depois de formado, não vão viver em Macaé? Não vão trabalhar em Macaé? Sabe quantos médicos serão formados em nossa cidade que irão atender a nossa cidade? Que hoje temos um problema sério na saúde do município. São os médicos que não moram aqui na nossa cidade, que trabalham só aqui e voltam para as suas cidades. Então, eu acho que tem que ter o ar-condicionado na escola, tem. Tem que ter o ônibus universitário, tem. Agora, dizer que o secretário Guto é incompetente, isso aí eu não vou deixar acontecer, porque não é verdade. Disseram que ele está lá, governos e mais governos. Se isso acontece, porque ele é competente. Um secretário que toma conta de uma rede pública, de uma rede de ensino, onde atende mais de 40 mil estudantes. Olha quantos estudantes Macaé tem hoje na rede pública municipal. Cerca, se não me falha a memória, não sei se o Marcel pode me ajudar, são 43 mil estudantes. É isso, vereador Marcel, ou o Maxwell? Na rede pública municipal, são 40 e poucos mil alunos. Veja bem vocês, é mais aluno do que população de Conceição de Macabu, de Santa Maria Madalena, de Carapebus. Isso é só estudante aqui em Macaé. E um secretário, para ter competência para conduzir tudo isso, tem que ser tarimbado, tem que ter muita experiência no assunto. Agora, não pode. O colégio que o vereador Maxwell acaba de dizer que tem 2 banheiros para atender mais de 100 alunos, isso é inaceitável. Isso eu tenho certeza que o secretário Guto deve estar olhando com bons olhos. E tem que resolver urgente. Urgente. O universo, o transporte universitário tem que ser resolvido urgente também. E quem sabe se esse requerimento nosso, pedindo ao prefeito para alugar um espaço, vereador Jorge Jardim, no município de Campos, ele não vai nos atender. Da mesma maneira que está alugando esse aqui, que eu acho... Você me permite uma parte? Que eu acho que o vereador Júlio César foi muito feliz. 19 mil reais da Imbitiba é baratíssimo. Um prédio com a quantidade de apartamentos que tem. Lógico, vereador. A gente poderia todos assinar em conjunto, se o senhor permitir, como eu tinha falado aqui, o aluguel em Campos, assinar em conjunto para ter uma força maior, esse aluguel de um prédio em Campos também para ficar nossos estudantes daqui, ou não? Perfeito. Podemos perfeito. assinar Não, todos os vereadores em conjunto? Vou pedir que todos assinem, sem problema nenhum. Obrigado, senhor presidente. Portanto, presidente, essa é a nossa posição. Voto sim a favor do requerimento do vereador Maxwell, porque tem sentido. É bom que a gente saiba da maneira que foi feito, mas se você olhar também no portal da transparência, está tudo lá explicadinho, mas eu voto favorável ao requerimento. Obrigado, presidente. Continue a discussão. Não havendo quem queira discutir, processo de votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, contrário de levante, aprovado. Para requerer, eu pedi primeiro aqui. Fui mais rápido dessa vez. Aprovado o requerimento. Eu queria registrar aqui a presença da nova associação eleita lá de moradores de Imbitiba. Aqui o Gabriel, que é o vice-presidente, Luciano, finalista do Campeonato Carioca, rindo à toa, com vantagem, finalista com vantagem, mas vai ser vice de novo, Luciano. Então, registrar a presença de vocês, sejam bem-vindos aqui, que precisar da casa, está sempre aberto aí para vocês. Para pedir o... Presidente, o meu, na verdade, é na mesma linha. Eu tinha pedido também para registrar a presença
tanto da Dona Maria da Graça, presidente do bairro da Glória, quanto do nosso amigo Segadas, 2 guerreiros, né? Segadas, estou sempre lá com ele, é um guerreiro lá no bairro, Dona Maria da Graça também, agora conquistando a obra aí. Obrigado pela presença de vocês. Para requerer, vereador Maxwell. Na verdade, é justificativo de voto, só para concluir, dizer o seguinte, que R$19 mil por mês, todo mundo acha barato. E, de fato, né? Dinheiro público. Mas 2 banheiros para ser adaptado na escola é muito mais barato ainda. E há 6 anos esse governo não fez. Não fez. Esse é o meu questionamento. Você sai da atribuição constitucional para ir para outra. Sem... Eu queria que colocasse, né, 12 milhões, não, é 30, 50 milhões no universitário, mas que o fundamental estivesse atendido e não está. Esse é meu eu agradeço o entendimento dos colegas vereadores com relação a isso. Para concluir, também nessas escolas, vereador Márcio, que as crianças que não têm salubridade, as crianças têm direto rinite, doenças respiratórias, e os pais não têm dinheiro para ficar comprando remédio. E na farmácia não tem um remédio. A situação é muito grave, e não são 70. Cada escola municipal desprovida da infraestrutura são mais de 100 alunos. Nós precisamos botar foco nisso, pelo amor de Deus. Nós precisamos defender as crianças, porque eles não têm ninguém por eles. Nós temos que fazer isso, e é a atribuição do município. As crianças, vamos colocá-los em primeiro lugar. Muito obrigado pela votação de todos. Justificativa de voto, Para requerer, presidente. vereador Julinho. Senhor presidente, depois de uma discussão sadia, que foi esse requerimento, a fala do vereador Maxwell, ela nos fere um pouco. Quando Vossa Excelência diz, R$19 é pouco, R$19 mil é pouco, que é dinheiro público. Isso não é que a gente não está preocupado com o dinheiro público? Não é isso. Eu disse que estava barato quando o vereador Júlio César fez a comparação do valor na Barra, do da Imitiba. Agora, é lógico que todos nós aqui estamos preocupados com o dinheiro público. E Vossa Senhoria disse que não. R$19 mil porque o dinheiro é público. Aí eu fiquei um pouco magoado e sentido. De repente, Vossa Senhoria não deva ter falado com essa ênfase, mas eu senti isso. Mas eu me preocupo muito, sim, com o dinheiro público. Obrigado, presidente. Vai, querido. Julinho pediu aqui o Presidente, eu justificativo de voto. não quero entrar nessa polêmica, não vou entrar no mérito. Se vale, se não vale, eu fiz a colocação para poder dar o meu voto. Né? Então, é só para não quero polemizar. E uma coisa que eu sempre falei aqui, senhor presidente, eu sempre defendi o ensino público. Sempre defendi. E sempre disse aqui que a gestão da educação hoje já está aí há década. Então, se não fez hoje é porque não fez ontem. Se não fez ontem é porque não fez anteontem. Ou não é assim? Desde a gestão passada, quem conduziu a educação no município? Talvez, eu sempre falei, senhor presidente, que os colégios deveriam ser construídos da forma convencional. Isso desde a gestão de Silvio Lopes. Hoje a dificuldade que é para você fazer uma reforma no colégio Cláudio Moacir. Já não consegue fazer mais. No Zelita Rocha, por quê? Porque a empresa que fabricou já não existe mais. Então essa dificuldade. Então isso já vem de muito tempo, mas precisa fazer? Claro que precisa fazer. Justificativa de voto. Justificativa de voto. Gente, é importante que não se coloquem interpretações nas falas das pessoas e nem nas trajetórias, né, interpretações equivocadas e que não são verdadeiras. Eu continuo defendendo a universidade pública, gratuita, no interior, com condições, com parceria com os municípios, com investimento público municipal em aliança com as instituições federais que precisam estar aqui. Defendo e continuo defendendo. Acho fundamental. Defendo a moradia estudantil, acho fundamental. Só não se pode ser utilizada de trampolim para fazer carreira na instituição. Não se pode ser utilizada de trampolim para fazer carreira na instituição. É importante que a gente saiba disso. Tem que dialogar com o estudante, tem que dialogar com os técnicos, com os servidores das instituições para entender a melhor solução. E, por fim, nós estávamos aqui debatendo o procedimento. O procedimento foi equivocado. Colocaram um aparato público da Guarda Municipal para defender um prédio privado
que não tinha contrato de aluguel. Depois foi feito um contrato de aluguel. Já está pagando desde antes, vai pagar antecipado, desde que a gente quer saber. Agora, finalmente, é diferente o debate sobre campus e os estudantes de Macaé que vão para campus fazer universidade e o debate dos que vêm fazer universidade aqui. Porque a ampla maioria, para concluir, presidente, só... É 1 minuto. Sim. Então, se o senhor quiser me dar um requerimento para eu deixar essa informação constada em ata, o senhor posso para requerer, presidente? Para requerer, então. Só é importante que a gente entenda, a maioria, 80% dos que estudam em campus, trabalham durante o dia em Macaé e, por isso, o transporte universitário é fundamental, mais que uma moradia lá em campus, porque eles precisam ir e vir todos os dias. Os daqui de Macaé têm uma outra característica. O tempo é integral, estudam para fazer outros tipos de cursos que demandam de extensão, de pesquisa. É uma outra discussão. Então, por isso, é fundamental que haja uma política de moradia estudantil para eles. Isso nós não divergimos. Nós estamos divergindo do método, da forma e da falta de transparência e de construção conjunta com quem interessa, que são os próprios estudantes. Para requerer? Para requerer. Na realidade, Marcel, quando a gente falou, eu não sou contrário ao transporte. Eu quero o transporte e quero a moradia em Campos também. Eu quero o transporte e a moradia. Não sei se estou errado, não. Não sei se estou errado. É uma coisa que... Aí é uma coisa. Eu quero as duas coisas. Eu quero o transporte e quero a moradia. Eu não falei que é para extinguir o transporte. Tem pessoas que moram em Campos. Tem vários alunos que moram em Campos, que vão para lá e fazem... A escola técnica tem um período integral. Então, tem período integral, sim. Eu fiz faculdade de medicina em Campos, era em período integral. Morei em República, morava com mais 6 pessoas. E tinha... Várias pessoas faziam escola técnica. Faziam escola técnica em um período integral. Não podiam vir para Macaé para ir. Então, eu estou falando para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tanto o transporte, como, se for possível, a moradia. Para requerer. Para constar em ata, e é importante para que não haja aqui distorção nas falas, nas posições, eu estou tratando de uma questão proporcional. Nós estamos discutindo dinheiro público e investimento público. A maioria das universidades em Campos, diferente das de Macaé, que agrupam mais pessoas, estudantes, são privadas. São faculdades privadas. Eu estudei na escola técnica em tempo integral. Morei durante 4 anos na casa da minha avó, em Goitacazes, lá em Campos. As universidades públicas que tem lá, UF, UENF e IFE, a proporção de estudantes é menor do que as que precisam utilizar o ônibus. Se há um tempo de aperto, você tem que priorizar. É isso que a gente está debatendo aqui. É isso que a gente está debatendo aqui, só para não haver distorções. Só que em Campos, quem faz faculdade de medicina tem uma mensalidade de quase R$10.000. Quase R$10.000. Quem faz Universo à noite e trabalha de manhã, precisa do ônibus, não precisa da moradia. E não precisa ficar o dia inteiro em Campos. Quem faz Cândido, não precisa, quem faz Estácio. Não... Então é diferente, são públicos diferentes, são pessoas diferentes, são realidades diferentes e são demandas sociais diferentes. É isso. E o dinheiro público precisa ser para atender a ampla maioria, quiçá a totalidade, mas nesse caso não vai dar a totalidade. Primeiro secretário. Projeto de lei número 144 de 2017, promovente pelo vereador Dr. Eduardo Cardoso, determina o tombamento como patrimônio histórico e cultural do município de Macaé, o muro da Praia de Ibitiba e da outra providência. Primeira discussão. Tomou o muro. Metade. Eu estou querendo salvar a metade. Projeto de lei 144 de 2017, em discussão. Eu vou até discutir, aproveitando que a Associação de Vereadores está aí. Na verdade, aquela mureta da Ibitiba, ela deve ter de 52, me ajuda a fazer as contas aí, 52 por aí, hein? É 52, Elias Agostinho que fez, 52, inaugurou aquele 60 anos, né? 60, mais de 60 anos. E aquela mureta ali fez parte da história de todos nós, Paulinho, né? Quantas namoradas nós namoramos do lado de lá da mureta, né? Não vou falar besteira. Isso não é besteira, gente. Isso é coisa boa falar em namorar, é muito bom, né?
quantas e quantas namoradas, quantas festas, enfim, quantas reuniões, quantas brincadeiras. A mureta ali fazia parte da nossa história. Derrubar a mureta, a metade. E esses dias eu vi lá na rodinha lá minha da praia, alguém falou que devia derrubar o resto. E eu falei, meu Deus do céu, eu preciso salvar aquela mureta. Né? E no afã de alguém, algum visionário derrubar aquela mureta ali para fazer sei lá o quê, eu resolvi fazer esse projeto de lei. Mas eu pretendo até conversar lá com a Associação de Moradores depois, para saber o que eles entendem, né? Porque ali todo mundo senta na mureta. Então, uma parte, presidente. Uma parte. Olha só, a ideia é espetacular e tem que ser preservada aquela mureta lá, sem dúvida. Mas eu fico muito preocupado com o Palácio dos Urubus também, que foi tombado. Literalmente. O Palácio do Urubu caiu. Levou tanto tempo sem ninguém fazer nada, que caiu literalmente. Então, Vossa Excelência tem toda a razão. Tem que apertar mesmo assim que for aprovado isso aqui, para que não aconteça isso com aquele muro. Porque aquilo ali é um patrimônio do município e deve ser preservado. Eu me sinto assim, extremamente triste de não ter feito antes, porque a gente preservaria a mureta toda. Né? Mas, enfim, aproveitar a metade dela que está viva, né? Para Macaé foi tão descaracterizada, Macaé é uma cidade tão diferente da que era, a gente que é nascido aqui, tiraram o Mocambo, tiraram aquela amendoeira do Mocambo, Marlon, que aquela amendoeira devia ter 200 anos, né? Tiraram a amendoeira e a gente foi permitindo deformar Ibitiba, que é um bairro residencial, é um bairro da família macaense ainda, né? Ibitiba é um bairro que mora, quem é de Macaé mora ali, né? Não muda muito o público dali. Muda, claro que muda. Tem prédios que chegaram outra parte. Agora é da família macaense e agora vai ser dos estudantes também. Mas agora dos estudantes de fora. Dos estudantes. Vai ser dos estudantes. Podia ser dos estudantes de macaense. Né? Não, essa história de estudante eu não quero me meter, não. Sabe por quê? Porque eu estudei faculdade pública. Pública de medicina em Niterói. E só Deus sabe o sufoco que eu passei para morar, mesmo em faculdade pública, sem pagar. Se eu tivesse uma moradiazinha lá, ia me ajudar muito. Né? Muitas vezes fui a pé, muitas vezes deixei de almoçar para poder... Né? Eu tinha que morar lá em Niterói, então... Mas voltando à mureta em Ibitiba, eu acho que é extremamente interessante que a gente mantenha algumas coisas, o Farol Velho, a Igreja de Santana, hein? Projeto de lei. A Igreja de Santana, enfim. Porque Macaé foi tão descaracterizada, né? Nosso solo foi tão estrupado, nosso meio ambiente, enfim. A história de Macaé foi tão esquecida. O macaense já não é muito saber a história dele. Mas ela agora foi totalmente esquecida. Então, aquela mureta, a gente torna como guardiã, Santa Isabel, Taboada. Taboada era uma cópia do Teatro Municipal, e acabaram, quer dizer, o Palácio dos Urubus ali, ruindo. Então a gente espera que, daqui a pouco a gente não sabe se Macaé... Também tem pouco macaense agora aqui, né? Não tem mais muito Macaé, tem pouco. Mas a gente daqui a pouco nem vai lembrar que Macaé existia, né? Que existe o Tonito, que existe um hino, que existe... O hino a gente faz questão de preservar ainda em todas as solenidades e tal. Mas a gente vai acabar falando, gente, como é que era essa Macaé antes da Petrobras, né? E a mureta é um símbolo dessa Macaé antes da Petrobras. Eu vou pedir, é a primeira discussão só, a gente vai discutir de novo e vai votar de novo. Mas eu até vou pedir uma reunião com os moradores da associação para discutir essa ideia com eles, para ver o que eles acham também. Peço palavras, presidente. Com a palavra. O muro da Ibitiba quase que me sobrou uma surra. Eu era líder do governo River e estava na fila do Banco Itaú. E começou o trator cortar a mureta para diminuir o tamanho. Porque no projeto de paisagismo, o Jaminerdi falou o seguinte: não existe muro que tira a visão das pessoas da praia, que a grande beleza é o mar. Ele explicando para fazer o projeto para diminuir o tamanho da mureta. Que aquela mureta foi construída com um propósito, que era para segurar um pouco o balanço da onda, antes do quebra-mar, antes da construção do Porto Ibitiba, que acabou com o nosso trampolim, que ninguém lembrou aí, eu dei altos mergulhos lá, né, que o trampolim da Ibitiba ali no Sesc. Pois bem,
O que aconteceu? Tinha dois trambolins, vereador. Tinha um na Pedra e tinha uma lá no Rodrigo. O Rodrigo já era para um galo mais criado, não era para os franguinhos pular, não. Já era para a turma mais criada. Fabiano, essa turma aí que pulava lá do Rodrigo. Olha só, o da Pedra eu pulei algumas vezes. Então, o que acontece? Eu estou na fila do banco, ela virou para mim e falou assim, o senhor representa o governo. Apontou o dedo. Eu falei, o que o senhor está falando? Eu estou falando do muro da Ibitiba. O senhor não pode deixar isso acontecer. A minha história de namoro, senhor vai falar a história de namoro da senhora aqui, né? A senhora com essa idade toda, a melhor senhora... Eu estou falando, estou olhando para você, olha para mim, rapaz. Aí eu fiquei olhando, pode falar, minha senhora. Não vai ser derrubado o muro da Ibitiba. Ele vai ser só cortado menor, as pessoas vão poder sentar, vai ficar mais agradável. Se a senhora quiser lembrar do namoro, eu não sei nem se o namorado da senhora existe. Então a senhora vai lá, faça, senão procura onde ele está, leva lá novamente. Porque depois de levar uma bronca, eu tinha que ter uma saída. Porque ela entrou pesado para cima de mim. Pois bem, então tem todas essas histórias aí, desde a época da Batalha de Confete, sexta-feira, antes do Carnaval, que era ali a concentração, tudo isso, que consegui viver isso ainda da Macaé do passado. Pois bem, Eduardo, eu acho que a gente preservar um país sem história, um estado sem história, uma cidade sem história, um povo sem história, é um povo desprestigiado, empobrecido de memória, é um povo empobrecido de memória. É muito ruim isso, não é verdade? Então, acho que preservar a história de Macaé é uma coisa muito importante. Nós temos o Cineclube, que é muito mais novo, e que está em reforma há mais de 8 anos, e que não se conclui, né? Ninguém vê aquilo ali realmente ter uma definição e abrir as portas para o povo macaense, para aqueles que não viveram ainda, os mais jovens que não viveram o Cineclube. Quer dizer, eu ainda vivi o Taboada. Taboada... o Santos sabe mais o Taboada, eu vivi mais o Taboada, na Rui Barbosa. A fila ia até a Marechal Deodoro, era enorme a fila do cinema naquela época. Então, Lagoa Azul. Então, isso é muito importante a gente preservar a história da nossa cidade. Eu acho isso, Eduardo, muito pertinente e que as pessoas precisam fazer realmente um movimento. Eu acho que você ouvir as pessoas, fazer a Associação dos Moradores, fazer um movimento para ouvir as pessoas que vivem, não só o morador da Ibitiba, mas todas as pessoas, o macaense de fato de direito que viveu essa história. Isso é muito importante, eu acho muito bacana isso. Continua a discussão. As palavras. Com a palavra, vereador Maxwell. Vereador Eduardo, também, essa é a primeira discussão, né? Primeira. Já está dando esse bope todo. Imagina a segunda discussão. A gente vai ter mais aprofundado na questão. Mas a proposta de Vossa Excelência ela é oportuna, importante, porque aquele muro não só tem uma função cultural, mas tem também uma função ecológica. Foi um parecer da minha comissão. Embora que tenha aquele quebra-mar, mas isso pode ainda gerar algum movimento de onda, de vento e jogar areia para a pista, o que acontecia anteriormente. A outra função já é na mureta, que é bem maior que a do lado da praça, onde tem aquela pracinha, onde o muro ergue aí uma altura de quase uns 5 a 6 metros aproximadamente, né? Então ele tem uma função muito importante, aquele muro, em relação... Se tirar o muro, vai ter um processo de erosão e pode, né, danificar toda aquela área. Então, quando Vossa Excelência coloca a preservação daquela estrutura toda, né, eu acho que a gente tem que colocar de uma forma que o município fique responsável pela manutenção. O vereador Paulo Antunes chamou a atenção, tombou o Palácio dos Urubus e depois não houve... Mas lá era um patrimônio privado. Ali é patrimônio público. Então, eu imagino assim, que no caso do muro, o município deve manter, até nesse muro que tem maior dimensão, que sofre impactos frequentes da água, né? Então tem uma erosão natural, que se façam inspeções e a manutenção daquele muro ali é muito importante. Então, além da função ecológica, né, tem a função cultural, que eu também pude ter oportunidade de conviver, né? Já era casado, recém-casado, quando eu vim para
para Macaé, mas o point era em Bitiba. Praia dos Cavaleiros a gente achava longe e difícil de ir, porque não tinha calçamento, era uma areia, era um negócio abandonado. A gente tinha medo de ir lá porque não tinha iluminação pública, não tinha nada. E a condição que a gente... Então, ali tem a história, não só do macaense, mas daqueles que, né, como eu, chegaram há muitos anos, que tiveram a oportunidade daquele convívio. Então, a primeira discussão já toda enriquecida com esse diálogo dos vereadores. Eu espero que venha o mais rápido possível a segunda discussão para a gente votar favorável e ser sancionado esse projeto de lei. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, nós vamos voltar para a secretaria e ele virá para a segunda discussão e votação. Requerimento 212/2018, provavelmente vereador Dr. Eduardo Cardoso. Requer imediatamente ao secretário municipal de Infraestrutura informação de providências estão sendo tomadas para a realização de reparos em toda a extensão da rua localizada em frente ao condomínio Green Park, no Parque Duque de Caxias. Requerimento 212/2018 em discussão. Não havendo que queira discutir o processo de votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Do contrário, levante. Eu só quero justificar aqui é que aquela rua lá que vai até o Green Park, asfaltadinha. Acabou o Green Park, passa aí vira Parque Duque de Caxias. Acabou o Green Park, o nome em inglês, passa para o negócio de Herói Nacional, aí já não é o mesmo tratamento, né? Eu acho que é notabilizado a disparidade de tratamento que o secretário de obra no município trata as duas, né? Enquanto é Green Park, é asfalto, passou para Parque Duque de Caxias, meu irmão, tá o terror. Não adianta pedir, já pedi a ele mais, já pedi várias vezes, eu canso com esse secretário, eu canso. Ele passa ali em Bitiba todo dia, nunca parou, nem para olhar, ele não tem coragem de parar. Primeiro secretário. Requerimento 96/2018, provavelmente vereador Dr. Eduardo Cardoso. Requer imediatamente a nova SEDAI informações e providências que estão sendo tomadas para a normatização do abastecimento da água potável nos condomínios MRV, recém-construídos no São José do Barreto. Bom, requerimento a nova SEDAI para providências de abastecimento d'água no condomínio MRV, já falei sobre isso aqui, foi uma solicitação. Só no prédio da pessoa que me solicitou, ele fala que são 12 caminhões diários de água, só no espacinho dele lá, no bloco dele. 12 caminhões de água diários. Já tinha tentado conversar com o Luciano, esqueci, para a gente saber se existe alguma possibilidade de solução para ele, Luciano. Né? Palavra? Qual a palavra? O superintendente, isso já está judicializado, inclusive, né, pelos moradores, pelo condomínio. E o superintendente está tomando as devidas providências, né, para corrigir. Já teve sinais pode até consultar a pessoa e responder amanhã, de que houve uma melhora significativa. E ele convidou o senhor para trazer, inclusive, os solicitantes para uma agenda lá na regional com ele, tá? Então, no dia que o senhor quiser, tá bom? Vamos fazer. Obrigado. Um abraço, vereador. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Não havendo que queira discutir o processo de votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão no catálogo vai ser aprovado. Requerimento 217/2018, provavelmente vereador Dr. Eduardo Cardoso. Requer imediatamente a realização de sessão solene em data a ser combinada em homenagem aos 120 anos da fundação da primeira Igreja Batista de Macaé, ocorrida em 13/5/1897. Bom, isso aqui vou falar porque realmente a primeira Igreja Batista sempre teve para a gente, que está em discussão, gente, alguém quer falar? A primeira Igreja Batista sempre teve para a gente, macaense, Paulinho, a primeira Igreja Batista sempre teve um simbolismo muito grande, né? Eu lembro do pastor Edmundo, quando eu era moleque, pastor Edmundo, pai do doutor Edilson, ele tinha a mesma autoridade do juiz de direito de Macaé, do comandante do forte, do prefeito e do delegado. Ele era autoridade. Quando passava pela gente, o pastor Edmundo era uma autoridade que passava. A gente via aquele senhor, né, sério, absolutamente. Eu vou pedir ao vereador Elber, se puder abaixar um bocadinho aí. Só um bocadinho, vereador. Então, o pastor Edmundo passava pela gente, era uma autoridade, todos respeitavam. E a primeira Igreja Batista de Macaé, ela foi realmente a mãe de todas as igrejas de Macaé, né? Respeitada
na sua maneira de processar a fé, respeitado pelo comportamento dos seus membros, respeitado por seus pastores, que sempre foram brilhantes, e ela vai completar 120 anos. O primeiro pastor era até um pastor americano, eu esqueci o nome dele aqui, mas era um pastor americano que veio e criou essa igreja em Macaé, né? Então eu acho que ela é um símbolo do cristianismo, né? Da fraternidade. A igreja que também tem uma história que tinha um campinho de futebol ali atrás, não sei se Paulo Antunes jogou futebol ali naquele campinho, e o racha comia, e tal de crente pelada bate muito, né? Eles só rezam na igreja, cá fora o pau quebra, entendeu? Então, irmão, a gente gostaria muito de fazer uma sessão solene em homenagem aos 120 anos de igreja, da primeira igreja batista em Macaé. E vou pedir o voto de todos os vereadores, continuando a discussão. Não, vendo que tem discussão. Peço palavra, senhor presidente. Com a palavra. Eu só queria acrescentar, que eu sou um pouquinho mais jovem, eu lembro do pastor Júdice Garcia Basto, que era um cidadão também ímpar, muito diferenciado, uma pessoa de uma educação formidável, um homem culto, muitíssimo educado, e também da família Barreto, né, que era do coral da primeira igreja batista, né? A maioria os que à noite no coral, de dia são pescadores, né? A família Barreto tem essa tradição. Então, eram todos da época da primeira igreja batista. É uma questão cultural também de Macaé, né? A gente está hoje falando de alguns resgates, né, da nossa cidade, e você está seguindo esse resgate aí do passado, muito, muito interessante. Obrigado aí pela oportunidade, parabéns, presidente. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir o processo de votação, vereadores que aprovam permanecem como estão no contrário, o negócio é aprovado. Queria, antes do primeiro secretário tocar a reunião, em frente, aprovar as atas das reuniões ordinárias de 27 de fevereiro e 6 de março de 2018. Vereadores que aprovam permanecem como estão no contrário, levante-se, aprovado. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Não sei se o tempo já estourou. Já estourou, vereador. Já estourou. Ia encerrar agora. Né? Ninguém tendo requerido prorrogação do tempo, tendo estourado o limite, em nome de Deus, eu vou encerrar a sessão na manhã de hoje.